Boa tarde, pessoal. Alessandra aqui da Pleno Brasil. Hoje a gente está aqui recebendo o Davi da Eco Creator. A Pleno, como vocês já sabem, é uma empresa que trabalha na busca aí de projetos de alto valor agregado. E eu conheci o Davi, a Eco Creator, numa busca lá no Raja Valley. A Eco Creator foi, como fala, Davi? Acelerada. Acelerada aí pelo Raja Valley, pelo João. O João me procurou para que a gente pudesse fazer um projeto aí incentivado, e eu fiquei muito encantada com o projeto, um projeto de impacto social. Ele tem muito a ver com a perspectiva da nossa busca hoje, pela questão da Agenda 2030, pelas ODSs, e estamos aqui também hoje com Milena, nossa advogada aí, que também está nos apoiando nesse processo de desenvolver, formatar esse projeto e captar recursos. E eu quero que o Davi fale um pouco assim da questão desse impacto com as crianças, com a inovação, com a robótica, com as oficinas, com os Sim, patrocínios. Nós temos muito o que falar, né, Davi? com certeza. Então eu quero que você introduza aí primeiro falando um pouco do projeto, qual que é a perspectiva para a gente aí bater esse papo agora. Perfeitamente. Você quer apresentar, Milena, também? Ela já me apresentou. Já apresentou? mas Não é- precisa, né? Advogado, você tá chique. Tô mesmo. Bom, gente, para quem não me conhece, né, eu me chamo Davi, eu sou da Eco Creator e a gente trabalha com a reparação social, né, com ênfase na educação. Como você mesmo já disse, robótica, programação de jogos, impressão 3D, né? E aí a gente teve essa sinergia muito interessante com a Pleno, porque a Pleno ela busca essa parte de lei de incentivo à cultura, né, junto ao Ministério da Cultura. E agora, a partir do ano que vem, graças a você, a Milena, a gente vai entrar nas comunidades com verba de incentivo através da lei de incentivo à cultura, né? E, enfim, é basicamente isso. Muitas pessoas, Alessandro, não entendem o que é lei de incentivo à cultura. Você pode explicar de uma forma bem resumida o que é, pessoal? Sim, Uma lógico, forma assim bem lógico. básica para que as pessoas possam entender o que é isso, como Tá. funciona. Bom, basicamente da EcoCreator nós estamos trabalhando com um projeto educacional e social, né? Evidentemente, a gente transformou muitas ações na base da cultura, né? Hoje, o que acontece? O governo federal, vou falar especificamente do governo federal, tá? Ele dá a possibilidade de empresas investirem em projetos e esses projetos podem ser reportados o valor de 4% do imposto devido. Aí nós estamos falando de imposto de renda, tá? O que acontece, Davi, que a gente tem trabalhado muito junto e tem essa sinergia muito bacana com o EcoCreator, é porque nós hoje temos muito essa preocupação desses projetos estarem verdadeiramente em sintonia com as ODSs, né? E com essa agenda, como eu já tinha falado na introdução. E mais do que isso, que possa comungar verdadeiramente com o desenvolvimento social. Então, basicamente, a lei de incentivo, nós temos, evidentemente, outras perspectivas baseadas em incentivos fiscais, mas como nós estamos trabalhando basicamente com a Lei Rouanet na EcoCreator, eu vou falar hoje dela, mas depois a gente vai bater um papo mais sobre outras perspectivas, tá? Ah, tá, beleza. E finalizando a minha introdução, né? A EcoCreator nasceu em 2020, eu vim da indústria, trabalhei muito tempo na indústria, desde 2008 até 2016, 17. Aí, daí pra frente, eu virei docente, virei professor, né? A EcoCreator até então não existia, tá? Aí eu tive algumas oportunidades de ser professor voluntário, né? Eu fui voluntário na África do Sul, eu fui professor voluntário no Egito, em Café Shake. E aí, quando eu voltei, estava na época da pandemia, e aí eu resolvi assim, bom, eu vou abrir minha própria escola agora, robótica, né? E aí eu não sabia qual caminho seguir. Foi aí que eu conheci o Raja, né? O Raja, para quem não conhece, gente, é uma aceleradora de startups. Então, ele pega a sua ideia inicial, eles te dão uma mentoria, como se fosse um Shark Tank mineiro de Minas, né? Sim. Então, eles pegam a sua ideia, te ajudam com algumas mentorias, né? E ajuda a alavancar o seu negócio. Foi o que aconteceu comigo. Então, eu tive uma ideia inicial,
Não sabia muito bem por onde começar e tive toda essa mentoria, todo esse smart money que a gente fala, né? Não só dinheiro investido, né? Foi também o conhecimento da equipe que me fez chegar até hoje, que é a Eco Creator. Então, no meio do caminho, né, desde a fundação até hoje, né, foi fundado em 2020, até hoje, foram feitas diversas modificações para chegar no que a gente é hoje. Essas modificações, no mundo de startup, chama pivotamento. Eu pivotei. Pivotar é mudar de direção. Então, comecei com a ideia, o pessoal do rádio falou assim, não, é melhor você fazer isso. O mentor falou assim, faz isso, muda para cá, até chegar no que é hoje, que é uma escola itinerante, né? Eu brinco que a gente é igual ao circo. A gente monta o circo na cidade, fica ali 6 meses, 1 ano, com toda a nossa estrutura, dando esses cursos para crianças e adolescentes de regiões carentes, vulneráveis, que não têm acesso a esse tipo de curso, né? Então, eu falo que as 3 pontas ganham. Quais são essas 3 pontas? A empresa que está patrocinando esse projeto da Eco Creator ganha, porque ela vai ter uma certa dedução no imposto de renda. Então, se ela patrocinou, ela vai ganhar uma dedução. A comunidade que está recebendo esse projeto nosso, né, que é robótica básica avançada, impressão 3D, é o curso de experiência Maker, programação de jogos, enfim. A comunidade ganha com certeza, porque tem aluno, tem crianças, adolescentes que nunca viu isso na vida. Primeira vez eles aprendem a imprimir peças, desenhar, fazer o próprio robô. Então, para eles é muito bom. E a gente da Eco Creator também ganha, porque a gente passa a ter reconhecimento da nossa marca e passa a alavancar mais o nosso negócio, para alcançar mais comunidades, impactar mais crianças e adolescentes. Uma coisa que me chama muita atenção toda vez que eu vou falar da Eco Creator é quando eu falo sobre a metodologia Maker. Aí eu queria que você falasse um pouco, sabe? Porque normalmente as pessoas fazem, o que significa isso? Então explica pra gente aí o que é a metodologia Maker. É uma pergunta interessante, porque realmente confunde, né? Maker vem do inglês fazedor, né? Maker fazer e maker fazedor. Então a gente tem essa metodologia Maker com base em projeto. O que é isso? Tanto é que depois a gente vai entrar no assunto aqui sobre a experiência que eu tive na Finlândia, que tem a ver com isso. E eu realmente validei que a gente está no caminho bem próximo, assim, fazendo um pouquinho parecido com o que eles fazem. Eles são top de linha. A gente está longe de ser eles, né? Então, Maker é quando você tem você pega alguma coisa, algum assunto e faz com que esse assunto ensinado na escola vira mão na massa. Vamos pegar um exemplo que eu vi na Finlândia. Eles têm aula de culinária. Mas eles só chegam em cozinha? Não. Lá na aula de economia, de matemática, de sustentabilidade, isso tudo eles aplicam na aula de culinária. Não é simplesmente chegar e fazer um bolo. Não, eles têm que saber calcular, se eles forem vender aquele bolo, quanto que vai vender. As medidas, tem cálculo de matemática. Então a gente chama isso de projeto aplicado, né? Que eles aplicam o que eles aprenderam em sala de aula dentro daquela oficina Maker. Então Maker pode ser uma aula de culinária, pode ser uma aula de marcenaria, pode ser robótica, pode ser impressão 3D, né? Desde que você aplique aquela teoria que você aprendeu dentro de sala de aula no projeto Maker, entendeu? Tá. Ô Davi, nós fizemos o projeto na Lei Rouanet, a gente fez a 4 mãos, né? A gente se reunia toda semana e construímos isso junto. E é muito legal você falar sobre isso, mas eu queria que você exemplificasse no sentido de, a aplicação está lá, nós vamos fazer uma oficina pelo projeto. O que a criança vai sair com essa oficina? Ela vai ter um robô? Como que é esse robô? O que ela pode aplicar verdadeiramente no projeto em si que a gente está acabando de escrever? Isso é interessante, sabe por quê? Porque o diferencial da Eco Creator em relação a esses cursos tem muito a ver com isso. A gente tem 4 cursos. Nesse caso que a gente inscreveu o Eco Creator, foi do curso de robótica. Então, primeiramente, o nosso curso de robótica tem um kit que é desenvolvido por nós e é patenteado por nós. Não é esses kits de robótica que você compra aí no mercado, entrega para o aluno e pronto, se vira, não. Então, como é um kit patenteado por nós, então tem a nossa metodologia. Então, como é que vai funcionar isso? A criança ela vai receber esse kit, né? E quando ela receber esse kit, a primeira coisa que ela vai começar a aprender é a introdução à robótica, os tipos de robôs,
né? Por aí vai. Depois eles vão aprender a parte da eletrônica. Como é que funciona um interruptor, um LED, como é que acende uma luzinha, o que é corrente alternada, o que é corrente contínua, entendeu? Depois eles vão ter a prática de aprender a montagem estrutural mecânica. Então eles vão começar a ter noção de como que comporta as estruturas mecânicas. Então não é simplesmente toma o kit e faz, não. A gente tem todo um plano de aula com desafios, trilhas de conhecimento que esse aluno tem que seguir. Então, começa do início bem básico, fazendo uns robozinhos simples, até o final do desafio, que é o desafio final, que os alunos competem entre si, numa competição entre eles. Né? É uma turma com no máximo 20 alunos. Então, a gente atende 20 alunos no turno da manhã e 20 no turno da tarde. Então, eles têm uma competição entre eles e todos esses desafios são baseados em problemas reais do nosso dia a dia. Né? Por exemplo, esse desafio final que eles participam, eles têm que construir um robozinho que tem um contexto por trás disso, o professor explica, né, que eles são astronautas da SpaceX, cientistas da NASA, eles têm que mandar esse robozinho para Marte. Lá em Marte tem uma linha branca, que essa linha branca leva até onde um ponto que tem água, lá tem um marciano, o robozinho tem que seguir essa linha branca, em menor tempo possível, pegar esse marciano, pegar água, trazer para um ponto lá em Marte, levar para o foguete voltar para a Terra. Que legal. Então tem todo o procedimento. Muito legal. E aí a criança no final, a gente deixa um legado, né? Então no final esse kit de robótica fica para as crianças. Então cada aluno leva o seu kit embora para casa para que eles possam dar prosseguimento e lembrar daquilo pro resto da vida deles. Tá. E até ensinar, né, para as outras crianças. Ensinar para as outras crianças, para os pais verem o que eles fizeram, porque a gente já teve experiência de que em outros projetos o aluno chegava com alguma coisa de impressão 3D lá na casa dele. O pai e a mãe desconfiavam do menino. Não foi você que fez isso. Não foi assim. Gente. Não, peraí. Deixa eu ir lá nesse projeto ver o que é. Aí chega o pai e a mãe lá. Foi meu filho que fez isso? Foi. Minha filha? Foi. Sua filha que fez. Levou a dela, ela desenhou e tal. Então, imagina um kit de robótica desse chegando lá na casa de um pai e uma mãe, que são muito humildes, né? Simples. Começa a explicar pro pai e a mãe o que é eletrônica, o que é corrente contínua, o que é comportamento das estruturas, o robozinho andando sozinho na casa dele, imagina isso. Fica legal. Muito bacana. Inovação entrando mesmo. Né? Inovação entrando, é isso aí. Só para a gente reforçar, que eu acho que é legal falar sobre isso, o projeto sendo aprovado, ele vai percorrer 7 cidades. 7 cidades de Minas. De Minas Gerais, né? No estado de Minas Gerais. A gente já está em andamento com um próximo para outros estados, né? Porque isso vai ficar como surpresa. Mas que são cidades a até 150 quilômetros, né? De Belo Horizonte. Isso, exatamente. A gente está em Belo Horizonte, esse projeto sendo aprovado, né? Acredito que sim, que vai dar certo. A gente está em Belo Horizonte, a gente vai atender 7 cidades num raio de 150 quilômetros. Se eu não me engano, é 7 Lagoas, Araxá, Mariana, Pará de Minas, Santa Bárbara eu acho que tá também. Eu também não lembro de todas, assim, de cor não, mas ótimo, a gente sabendo que é a 150 quilômetros de BH já faz muito sentido. Isso aí. Bom, eu acho que Milena quer falar muito sobre sua viagem para a Finlândia, né? Sensacional, adorei. Gostaria muito que você nos contasse por que você resolveu fazer essa imersão pedagógica na Finlândia. O que te levou a ir para lá? Milena, eu sempre ouvi falar, na época, né, uns anos atrás, que a Finlândia tinha a melhor educação do mundo. Se eu não me engano, estava em 4º ou 6º lugar. Eu sempre tive vontade de conhecer a Finlândia. E aí, ano passado, né, foi uma grande coincidência, eu conheci uma brasileira, né, através de uma indicação, que mora lá na Finlândia, e ela é professora lá, inclusive eu vou até citar o nome dela, ela chama Ayla, tá? Quem quiser fazer uma imersão lá para a Finlândia, né? Quem for da área da educação, procura a Ayla, ela é brasileira, ela mora lá, tem 19 anos, tá? E aí eu conheci ela online, ela estava na Finlândia e ela me explicou do projeto, ela faz essa imersão 2 vezes por ano, geralmente em abril e em setembro, para levar pessoas que estão ligadas à educação, para conhecer lá como é que é a educação, o ecossistema da educação na Finlândia. E aí eu falei, cara, agora é a hora de eu conhecer esse país incrível. O que eles têm de diferente, né? Que a educação é top de linha. Aí antes de eu chegar lá, eu fui em setembro desse ano, né? Eu voltei agora recentemente. Antes de fazer essa viagem, eu tinha na minha cabeça assim,
deve ser um negócio muito high-tech, tecnológico, porque não tem condição de ter uma educação tão perfeita, né? Foi aí que eu conheci o sistema educacional e a minha vontade, né, respondendo a sua pergunta, é porque eu sempre quis conhecer essa brasileira através da indicação, tive a oportunidade e fui. Eu sempre quis conhecer, né, a Finlândia. E aplicar também um pouco da metodologia do ecossistema educacional finlandês dentro da EcoCreator, ver se realmente se tem condição de fazer, de aplicar, se é possível, se não é. Então, esse foi um dos objetivos também. Entendeu? E você conseguiu descobrir qual que é o segredo da Finlândia para ser a quarta na esfera educacional do mundo? Então, depois da imersão, né, a gente visitou várias escolas, né? Desde creche até o nível mais alto, que é a universidade. Então, a gente passou em creche, ensino fundamental, ensino médio, técnico e universidade. E aí, resumindo, não existe segredo, coisa complexa, não tem assim aquele negócio gigantesco. Você sabe qual que é o segredo da Finlândia, basicamente, né? A conclusão que eu tive, e a maioria das pessoas também que foram lá teve, é que a Finlândia, lá desde o berço, desde a creche, eles dão muito valor, primeiramente, no silêncio. Então, quando a criança vai para a escola é silenciosa. Então, isso faz uma diferença enorme. Por quê? Porque a partir do momento que a criança cresce, quando ela cresce no silêncio, ela cresce de uma forma que ela é sensata na tomada de decisões, tá? Aí eu vou entrar mais em detalhe de como que é a comunidade lá dentro, como que é a cidade, o país finlandês, né? Então, a primeira coisa é o silêncio, eles dão muito valor a isso. E depois é a educação comportamental. O que eu quero dizer? É que os professores e os pais, eles estão muito conectados para se ajudar entre si. Então, quando alguma criança dá algum problema, o pai, né, quando dá algum problema, o pai, a escola chama ali o pai do aluno ou a mãe, conversa, explica da situação, e o pai fala assim, o que eu posso ajudar? Né? Diferentemente de muitas escolas que a gente vê aqui no Brasil, que o professor chama a atenção do aluno, o pai já chega acusando o professor de que ele está errado. Lá não, o professor é valorizado. Não só financeiramente, não quer dizer que o professor lá na Finlândia tem um excelente salário. Não, eles têm um salário razoável, não é aquela coisa assim, né? E tal. Mas eles são valorizados assim como professor, são respeitados, né? E têm autonomia para educar aquelas crianças da forma correta que deve ser educada. Então não tem segredo, é o básico, é o arroz com feijão que eles fazem, entendeu? O silêncio, a educação comportamental dos alunos, então eles fazem com que a criança cresça, né, de uma forma assim educada. E a Finlândia, ela forma não concurseiros e nem vestibulandos. A Finlândia tem o objetivo de formar cidadãos do bem. E aí, formando o cidadão do bem, eles não vão ter problema de assalto, não vão ter problema de falta de emprego, né, esses problemas que a gente tem aqui no Brasil. Por quê? Porque esse tempo que eu tive lá, você vê que as pessoas são educadas no trânsito. Né? Pra você ter ideia, até eu conheci alguns brasileiros lá, né, eles perguntaram para mim assim, Davi, o que você mais gostou da Finlândia? Andar de ônibus. Eles riram de mim. Andar de ônibus. Por quê? Porque você compra um ticket no aplicativo, né, gera um QR Code, aí você só mostra pro motorista, não tem catraca. Então, ninguém dá tumé em ninguém, entendeu? As pessoas têm... Você nem sabe o que é isso. Não sabem o que é tumé. Não tem catraca de você passar para controlar se a pessoa realmente pagou. Não tem isso, entendeu? No metrô, nós compramos um ticket no metrô lá para ir para o aeroporto, aí sai um papelzinho e você põe no bolso, né? Você compra um ticket avulso. Esse é um ticket avulso. Você coloca no bolso, não tem um fiscal ali dentro do metrô olhando se você comprou ou não. Sim. Eu poderia muito bem entrar no metrô sem pagar, mas todo mundo paga. Por que isso? Por causa do grande segredo da Finlândia, é que eles dão valor ao silêncio, vão criando pessoas sensatas, educadas, eles têm a capacidade de tomar a decisão certa. Então, se toma a decisão certa, pensa muito bem, corretamente. Se pensa corretamente, a maioria dos alunos finlandeses que formam no ensino médio consegue passar numa Harvard facilmente.
Você sabe do meu amor pela filosofia, né? Não Uhum. tem jeito. E Sócrates falava sobre a educação, que educação não é o ato de encher o copo, mas na verdade é de tirar o melhor do que está ali naquele copo. Ele está querendo dizer que a educação não é você empurrar a informação para uma criança, mas sim tirar o melhor dela. E eu acho que o tirar o melhor dela é muito baseado nessa questão do silêncio. Concordo. Que é no silêncio que a gente normalmente se encontra, é ali no silêncio que a gente se acha, sabe? E aí, evidentemente, o que vem depois de conhecimento vem para agregar dentro dessa formação de caráter já pronta, sabe? Porque ali ele vai se desenvolver numa outra amplitude, né? É isso Agregando mesmo. valores, né? Exato. Agrega valores e uma coisa que ela falou, eles formam o caráter, pessoas de caráter. Eu fiquei um tempo parado lá, eu fui lanchar, né, almoçar durante o dia, eu fiquei um tempo parado para ver o trânsito. Eu não vi um barulho de ninguém buzinando, todo mundo parando pro pedestre passar, eu não vi uma batida, eu não vi ninguém saindo correndo atrasado para um trabalho ou para um compromisso. Sim. Uma tranquilidade, eu falei, poxa, meu... Eu trouxe isso pra mim, sabe? Quando eu voltei pro Brasil, agora quando eu vou atravessar uma rua, eu só atravesso na faixa de pedestre. Eu posso estar atrasado o que for, eu não atravesso no lugar errado. Sim. E eu espero o sinal fechar. E sabe o que eu percebi? Eu fazendo isso comigo, as pessoas começam a me observar na rua, ficam com vergonha de atravessar no sinal fechado e pega. É contagioso, é coisa boa. Então aí o sinal tá fechado pro pedestre, né? Outro dia mesmo eu tava em BH, na Santa Efigênia, região hospitalar, todo mundo atravessando, aí eu esperando. Aí tinha umas 2 pessoas que esperaram também. Eu falei, tá vendo? Pegou. O exemplo arrasta, né? É. O exemplo arrasta, não tem como. E essa simplicidade, né, da educação, mas essa simplicidade que... Profunda, né? Que ela é profunda, né? Ela resgata muito essas relações de confiança. E acho que vai muito na pegada da Eco Creator, né, Milena? Com certeza. Do simples se transformar em algo tão inovador e tirar o melhor da criança ali, né? Com certeza. Faz muito sentido. E algo que, para mim, gera mais valor ainda no projeto é você usar material que é biodegradável. Isso. Que é um respeito, né? Que acredito eu, pelo que você tem falado, né, do respeito ao professor, é um outro pilar, talvez, né? O respeito. Então, esse respeito à nossa mãe, né? A nossa mãe terra também, isso para mim é incrível no projeto. Realmente é. E por isso que eu falo que a gente tem um pouquinho de fit, tem assim, algo em comum dentro da Eco Creator com o que eu vi lá na Finlândia. Porque as crianças, elas nascem com essa pegada de cuidado ambiental, entendeu? Reciclagem, essas coisas. Pra você ter ideia, tem umas máquinas lá que você coloca a garrafa PET lá dentro e te devolve dinheiro. Então tá sempre motivando as pessoas a reciclar e tudo mais. E aí, voltando no que você falou dentro do Eco Creator, realmente a gente tem também essa metodologia com pegada de cuidado com o meio ambiente. Para você ter ideia, esse kit nosso de robótica, a gente produz as pecinhas de um material chamado PLA, que é poliácido lático. Popularmente falando, amido de milho. Então as pecinhas são de amido de milho. Inclusive eu trouxe até um brinde para vocês aqui de amido de milho. Mas não é para comer, Pode viu? comer, não. Mas eu já fiquei sabendo que depois, por exemplo, os copinhos de mandioca, eles que eu já usei, eles falam, né, que se você quiser depois você pode comer. Sim, você pode comer, porque ele quando ele está em contato com a água, né? Tipo assim, você pode comer e assim, não vai te fazer mal questão de tóxico. Né? Entendi. Pode ser que do estômago, mas o nosso estômago, esse material, quando entra em contato com a água, ele vira ácido lático e o corpo humano espelha facilmente. Entendi. Entendeu? Então, a gente tem esse material dos kits de robótica que é de poliácido lático, né, amido de milho. As metodologias que a gente coloca, os desafios durante os cursos, são problemas que têm ligação com o meio ambiente. Pra você ter ideia, no curso de programação de jogos, os alunos têm que fazer um joguinho que o jogador que pegar mais lixo em menos tempo ganha. Então tem toda essa pegada ecológica e por aí vai. O curso de experiência maker, né, que é para os mais novinhos, os alunos têm que construir soluções com materiais descartáveis, que foram descartados assim, no meio ambiente, né, papelão, essas coisas.
Então, por isso que tem o nome de Eco Creator, né? Que é inventor ecológico. Muito bom. As oficinas têm uma pegada, os cursos têm uma pegada bem ambiental, cuidado com o meio ambiente, essas coisas. Porque eu nasci nesse cuidado, então... Ah, legal. Eu acho que é bacana você contar pra gente sobre da onde surgiu. Da onde surgiu. Eu acho que é legal, né? Excelente ideia. Ô, Eric, a gente tá com tempo aí, Eric? Tá, tempo. Então, quando Nosso Lombardi. Então, rapidamente dando um resumo, quando eu era criança, né, meus 7 anos de idade, toda criança quer ganhar brinquedo. Só que eu nasci numa família que não tinha muita condição, né? Meu pai e minha mãe não tinham condição de comprar brinquedo. Então eu tinha esse problema e tinha que arrumar uma solução. E aí, qual que foi a solução? Eu fui vendo que eu conseguia construir os meus próprios brinquedos com material reciclável, material descartado, essas coisas. E eu fui criando os meus brinquedos com isso. E eu tinha um irmão, né? Tem um irmão, né? Ele trabalhou muito tempo nessa área de informática. Naquela época tinha muita impressora matricial com aqueles motores, né? Sim. E ele trazia esses equipamentos estragados da loja de informática para mim, motorzinho, engrenagem. E eu fazia os meus brinquedos com aquilo, entendeu? Então, construí muita coisa. Ah, Davi, seu nerd, nasceu inteligente. Não é isso. Era uma necessidade que eu tinha de construir os meus brinquedos, que a única forma que eu via era através daquela sucata. Uma necessidade aliada a uma forma diferente de ver o mundo e uma inteligência fora do normal. Na resposta, né? Porque a gente foca muito no problema. Você focou na resposta. Eu foquei na resposta. Qual que é a solução disso? Bacana. E aí eu fui gostando disso, fui criando uns braços mecânicos. Eu falei, cara, consegui e tal. E aí na escola, nas feiras de ciências, eu construí uns projetos mais top, porque eu fui aprendendo, Estava né? acostumado. Aí eu tinha uns 8 anos de idade, 9, eu levei um helicóptero uma vez para a escola, construí de palha de picolé, a hélice girava, o rotor de cauda girava, um negócio sensacional. A professora viu aquilo assim, falei, Davi, você vai ser engenheiro mecânico. Eu falei, o que é isso, professora? Engenheiro mecânico? Eu nem sabia que era engenheiro mecânico. Aí eu cheguei e perguntei à minha mãe, o que é engenheiro mecânico? Cheguei em casa, né? Perguntei à minha mãe, o que é engenheiro mecânico? Ela me explicou o que é engenheiro mecânico e tal. E eu nasci com isso, eu cresci com isso na minha cabeça. Eu vou virar engenheiro mecânico. Foi aí que formei técnica em mecatrônica. Então, isso, né? Olha pra você ver que legal. Essa pegada que eu tive na minha infância, esse problema me ajudou a seguir o caminho que eu sou apaixonado pelo que eu faço hoje. Engenharia, essa coisa, sabe? De criar, de desenvolver. E se você for olhar, é a mesma similaridade que tem na Finlândia com as crianças. Perfeito. As crianças gostam, elas brincam desde ali até os seus 9 anos, brincando com essas coisas. Que aí eles começam a criar aptidão, o que eu vou ser quando eu crescer. Oh, gostei disso, eu vou ser apaixonado por isso. Então, assim, eu era uma criança maker, fazedora, sem saber o que era maker. Sim. Né? Então, eu chegava da escola, aprendi alguma coisa lá de calcular volume, de calcular área, eu tentava fazer aquilo na prática, porque eu tenho uma dificuldade de aprender as coisas, sabe? Em teoria. Nossa. Eu preciso de aplicar na prática. Ai, que medo, me deu até medo agora você falar isso. Se ele tem dificuldade, hein, Juliano? Aí eu sempre precisava aplicar isso na prática. Até hoje eu faço isso na minha vida, entendeu? Quando eu vejo alguma coisa que é muito teórica, assim, eu crio alguma coisa prática, fisicamente, para eu sentir e ver como é que funciona. Por aí vai, né? Então foi basicamente isso. Então, para você ver que a Eco Creator, a criação dela, o nome dela, né, tem toda a ligação com a minha infância. Bacana demais. Minha mãe me ensinou a reciclar desde criança, né? Até hoje, a gente recicla todo o material que a gente consome, papelão, esses negócios que a gente compra de internet, a gente guarda, no final do mês a gente faz 30, 20 reais por mês vendendo essas coisas por reciclável. Mas não é questão de ganhar o dinheiro, é questão que você está devolvendo isso para a indústria reutilizar, para não precisar pegar matéria-prima virgem, enfim, e produzir novamente. É mais pela ajuda mesmo que essa reciclagem vai criar. Muito bom. Né? E esse aprendizado todo que você trouxe da Finlândia, você conseguiria resumir isso em uma frase? Eu conseguiria, sim. Uma frase bem simples. Eu falaria que a educação ela está ligada com
o silêncio, o respeito e o caráter. Basicamente isso. Nossa, perfeito. Não tem segredo. Não tem coisa assim, high-tech. Eles focam nisso. Acabou. Podemos falar simplicidade. Simplicidade. O simples funciona. O simples funciona. Eu acho que resumindo ainda, encurtando, deixando short aí, né? O simples funciona. Isso é incrível, né? Porque quando você fala da Finlândia, né, a gente pensa, nossa, quanto poderio que eles têm financeiro para investir na tecnologia, eles devem usar outros esquemas e tal, e não, né? É o simples É o que simples dá o que resultado. funciona. É o respeito ao professor, o caráter, é o silêncio. E é claro que as estruturas deles são muito boas, né? O governo, 99% das escolas são públicas. Mas quando você entra na escola, parece que você está entrando numa empresa. É claro que o governo ajuda e tudo mais. Aqui no Brasil a gente tem esse problema que vai demorar um pouco o governo, né, realmente ver essa necessidade. Mas eu acho que a educação tem que começar do berço, sabe? De casa, o pai e a mãe, assim, junto com o professor, ajudando, silêncio, né? Educação E comportamental. não terceirizando, né? Porque E não hoje terceirizando. os pais terceirizam para a escola a educação dos filhos. A educação né? dos filhos, não pode terceirizar, não. Tem que estar junto com os professores. Eu acho que, para a gente ir para o final, que eu queria muito que a gente falasse um pouco sobre isso, é porque todo o escopo desse projeto, né, ele de alto valor agregado para mim, que ele tem muito valor, né, e de valor e valores, vamos dizer assim, que é trazer além dessa simplicidade, né, essa percepção dessa formação de caráter, né, dentro de um projeto que se fala em inovação, né, e que na verdade é tão simples, né, esse antagonismo que se encontra, né, Davi, ele traz uma perspectiva muito ampla para o projeto, né, porque eles se complementam nas diferenças, né, mas está ali a criança se formando através aí da inovação e da simplicidade. Olha que coisa linda, gente. Juntou tudo. Assim, eu acho que, Davi, a gente está muito no caminho de poder trazer aí um desenvolvimento sustentável para essas comunidades que a gente vai atuar, né, Milena? Com certeza. Que a gente possa comungar muito com os valores aí das empresas também, que tem essa perspectiva de trazer um desenvolvimento para as comunidades que elas estão inseridas, né? E quero deixar aí para você falar as últimas palavras em nome do criador da Eco Creator aí. Eu acho que ano que vem a gente vai ter muito trabalho legal para fazer. Tô bem otimista, sabe? E a gente vai realmente, como diz o slogan da Eco Creator, né? Educando jovens, transformando comunidades. Eu acho que a gente vai fazendo aos pouquinhos, vamos deixar o nosso legado. Bacana. E mudar um pouco dessa situação, né? Desse sistema aí. E é claro que o governo tem que ajudar, mas se cada um fizer a sua parte, eu acho que somando um pouquinho de cada um, a gente vai ter um resultado bem legal e não é ficar igual a Finlândia, né? Mas É um caminho. É um caminho, mas caminho. um pouquinho parecido, né? Mas começarmos, né, a tentar, pelo menos. Né? Começar a tentar. Eles nos mostram que é possível, né? É totalmente possível. Tem um detalhe, né? Hum, Uma novidade. tem a novidade dos brindes, né? Não, tem outra. Agora você passou no edital lá da Vale. Ah, é mesmo! E aí a gente agora vai ocupar um espaço, né? Lá em Brumadinho, É Nova Lima. Nova Lima, para desenvolver o projeto. É isso aí. Ficamos sabendo hoje. Hoje cedo a gente teve a resposta, que a Vale tem uma unidade lá, um escritório que eles não vão utilizar mais, em Nova Lima. Chama Águas Claras, Águas Limpas, Águas Claras. É a mina de águas Em limpas. Macapos, Nova Lima, ali mesmo. E aí a gente escreveu o nosso projeto lá para a gente poder usar o espaço deles. Então a gente vai usar o espaço deles de graça, 0800, né, energia, salas, né, que for o caso, tudo, para a gente fazer o nosso projeto em Nova Lima. Que incrível. 2024 estamos chegando juntos. Sim, 2024 promete, tá? Promete demais. E aí tem uns brindes, eu posso entregar para vocês? Lógico. É coisa simples. Já sei que vai Lombardi comer, também mas vai ganhar? Vai, ué. O Eric vai ganhar também. Ô, gente, é coisa simples, não é nada demais. Tem um aqui que é personalizado. Gente, que coisa fina isso. Aqui, ó. Milena.
Olha só. A sacolinha, a chave e o fone de ouvido. Que legal. A sacolinha eu gosto de sugerir para colocar havaiana, tênis para viajar, sabe? Eu faço isso direto. Nossa, ótimo. Que Esse aqui é lindo, da Alessandra, Davi. personalizado. Ai. Esse aqui é do nosso Lombardi, Eric. Também personalizado, garoto. Ai, E é isso aí. eu amei. Obrigada, Davi. De nada. Muito sucesso para nós todos, né? É isso aí. E a sacolinha? Sacolinha para o pessoal e nossa nessa Ah, é vocês que mostram, né? O presente de vocês. Olha, Sacolinha de gente. TNT, Que coisa mais linda. Sustentável. Olha, chavinha de aqui. amido de milho. Ah, podemos comer, estamos com fome. Aí aqui também o fonezinho de ouvido. Muito legal. Obrigada, viu? De nada. Obrigado, Davi. Valeu. Tamo junto, galera. Pessoal, então vamos finalizar essa conversa maravilhosa, agradecendo a todos pela participação, e aí principalmente nosso amigo e querido Davi, De nada. que está aí à frente desse projeto tão maravilhoso. Ano que vem, aliás, esse ano, né, nós já estamos iniciando aí nossa captação de recursos. Quem tiver disposto e interessar pelo projeto, pode entrar aí no site da EcoCreator, nas redes sociais, entrar em contato comigo, com o Davi, e estamos super à disposição para apresentar aí todo o nosso trabalho. É isso aí. Muito obrigada. Grande E abraço. O Instagram da EcoCreator é eco.creator, né? Creator. O site, se você digitar no Google, EcoCreator vai ser uma das primeiras coisas que vai aparecer, né? Vou colocar o pessoal ver aqui. Ó. Isso, garoto, EcoCreator. Isso. E aí acompanha lá, porque todas as novidades, né? Fotos do projeto, vídeo do que a gente for fazendo nas comunidades vai estar lá no site, vai estar lá na rede social. E tamo junto. E aí estamos juntos. Obrigado, hein, gente. Valeu, um Obrigada, abraço a todos abraço. vocês.